Vamos orar, amados irmãos. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. No seu nome 3 vezes santo, Pai amado e bondoso Deus. Por seu amor, graça e misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti. Agradecidos e felizes por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Agradecidos e felizes, pois o Senhor tem nos conduzido até esse momento. Olhamos para a nossa vida e podemos ver que o Senhor sempre esteve ao nosso lado, que sempre nos protegeu, nos abençoou, nos ajudou. Por tudo isso, Pai, sempre será motivo de agradecimento quando unimos as nossas mãos e nos voltamos ao Senhor. E nessa hora, com grande alegria, estamos aqui na sua casa. E rogamos, Pai amado, conceda-nos uma hora rica de paz, de bênção. Conceda-nos, amado Pai, o fortalecimento da nossa fé, o reconhecimento, para que ao final de mais essa hora aqui em sua casa, nós possamos avançar mais em direção ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa preparação para o dia da vinda do nosso Senhor. Por isso, Pai, nessa hora, ajuda-nos, para que possamos nos inclinar e ouvir a sua palavra, que os nossos pensamentos não se distanciem do seu altar, e que, Pai, novamente pedimos que possamos aproveitar tudo o que o seu Santo Espírito revelará a cada um de nós. Pedimos também, amado Pai, pelo ativar do seu Santo Espírito, na comunhão com todo o ministério de graça e apostolado, para que do seu altar de graça não seja revelado os pensamentos humanos, aquilo que o homem julga certo ou errado, mas que o seu Santo Espírito fale através dos seus servos, e nós rogamos, santifique as ferramentas que serão utilizadas aqui na sua casa. Proteja e abençoe os nossos apóstolos, todos os nossos servos. Olhe pelos nossos irmãos, daqueles que não podem estar na sua casa, daqueles que não podem estar conectados nessa hora. Muitas vezes, muitos estão doentes, muitos estão passando por lutas, por dificuldades, muitos estão entristecidos, distantes. Pai, rogamos pela sua misericórdia e pelo seu amor, para que toque as almas e os corações desses nossos irmãos. Pai, olhe pelas jovens, pelas crianças, pelos nossos idosos. E agora, Pai, amado Pai, bondoso Deus, permita-nos viver uma hora rica de paz e bênção. Tudo isso nós lhe pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nessa manhã de Páscoa, temos o texto que está escrito em Marcos, no capítulo 16, nos versículos 9 e 10. E está assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Até aqui. Amados irmãos, antes do hino, hoje, nessa manhã de Páscoa, nós temos uma leitura bíblica. A leitura bíblica será realizada pela irmã Sandra, E a leitura bíblica está em Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 8. Amada irmã, por favor.
E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que vô-lo tenho dito. Eu, saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Coro, por favor. Muito obrigado. Amados irmãos, conectados em todo o Brasil, né? Eu quero, juntamente com o pastor Edson e também os nossos irmãos do coral, e também os irmãos que vocês não podem ver aqui, que estão por trás das câmeras, desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Amados, nós ouvimos também, através da leitura bíblica feita pela nossa irmã, e a palavra de hoje fala exatamente, né, dos momentos ali em que Jesus Cristo ressuscitou. Eu acho que é difícil de entender ou dimensionar quantos sentimentos e quanta emoção, né, naqueles momentos ali. Né, nós conhecemos a história, né, da ressurreição de Cristo, conhecemos os acontecimentos e sabemos que muitos ali, né, os discípulos, todos os servos, todos aqueles que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, muitos ali ficaram muito entristecidos, outros até decepcionados, porque apesar de Jesus Cristo falar de que ele morreria e ele ressuscitaria ao terceiro dia, né, muitos não lembravam nada disso, não acreditavam talvez, e ali muitos se decepcionaram, se frustraram, né? Lembramos aqueles discípulos que estavam indo para Emaús, né? Quando Jesus foi até eles, acompanhando eles estavam com os olhos vendados e não reconheceram nem o Senhor Jesus Cristo. E Jesus falava assim com eles: por que vocês estão tristes?
E eles falavam: mas você não conhece o Senhor Jesus? Não sabe a história de Cristo, né? De Jesus que morreu? E Jesus falava para eles: mas vocês não sabiam que tudo isso iria acontecer? Então, amados irmãos, com tudo isso nós queremos ver como foi difícil também para aqueles que estavam ali com Jesus. E a ressurreição veio, né? A ressurreição veio, muitas vezes sem muitas informações, né? O máximo que nós sabemos é que a pedra foi removida, né? Que os guardas ali se assustaram com tudo isso, mas não há muito mais. Só sabemos que Jesus ressuscitou. E a ressurreição é um dos pontos centrais da obra do Senhor, né? É um dos pontos centrais da história da salvação que o Senhor nos traz. Então, amados irmãos, queremos olhar com muito interesse, muita alegria para a ressurreição de Cristo e os sinais que a ressurreição nos traz. Um dos pontos importantes, né, um dos sinais, né, da ressurreição de Cristo é que a ressurreição de Cristo revela o amor de Deus. Revela o amor de Deus. Então, pela ressurreição de Cristo, nós podemos ver a misericórdia de nosso amado Deus, o amor do nosso amado Deus, né? No mês passado, né, no mês de março, nós tivemos um serviço divino que falava que quando Adão e Eva, né, eles desobedeceram o Senhor, e Deus, né, por aquilo que Deus havia dito, e cumpriu, que eles não mais viveriam no paraíso. E fala que o Senhor preparou ali o próprio Deus, nosso Deus, preparou as vestimentas para que quando eles saíssem do paraíso, eles estivessem protegidos, né? Demonstrando o amor do nosso amado Deus. Mas o amor do nosso amado Deus começou exatamente no momento em que Deus foi conversar com Adão e Eva, e ele viu que eles tinham descumprido a sua vontade. E Deus falou: e eu enviarei um que pisará a cabeça da serpente, né? Isso, amados irmãos, pode parecer um símbolo, e a serpente, porque significa que a serpente é o inimigo, é o pecado, é a morte. E quem pisou a cabeça da serpente, que no símbolo de vencer a serpente, né, o inimigo, o pecado e a morte, foi o Senhor Jesus Cristo. Então a ressurreição do Senhor Jesus Cristo demonstra a misericórdia, demonstra o amor, demonstra que o nosso amado Deus, Ele perdoa e quer, amados irmãos, que todos nós estejamos com Ele. Então Jesus Cristo venceu a morte com a sua ressurreição, né? Jesus, quando ofereceu-se no sacrifício e depois da ressurreição, né, depois ressuscitando, Jesus demonstra também o seu amor a cada um de nós. Por isso, então, amados irmãos, nós podemos ver os sinais, né, da verdade e do amor divino na ressurreição de Cristo. E podemos ver também, né, que como Cristo ressuscitou, que o amor de Deus é maior do que o pecado e a morte. Porque muitos têm a morte e o pecado como o fim. E Cristo falou: não é o fim. Cristo mostrou que não é o fim. O amor do nosso amado Deus, o desejo do nosso amado Deus, que nós possamos também vencer o pecado e a morte. E Ele demonstrou isso através do Senhor Jesus Cristo, né? É o sinal que o amor de Deus é maior que o pecado e a morte, né? E Jesus, amados irmãos,
que pregou a verdade, a justiça, e Jesus que ressuscitou, mostrou que, amados irmãos, como muitos pensavam antes, que só poderiam chegar a Deus através das leis. Mas ninguém cumpriu todas as leis, senão o Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Né? Havia ali todas as leis, leis mosaicas, e ninguém cumpria. E ainda era pior, porque entre os escribas e os fariseus, eles se beneficiavam das leis, justamente, se beneficiavam das leis, e apontavam quando outros descumpriam. Lembram quando Jesus Cristo curou uma pessoa, e aí num sábado, e falaram, você não pode fazer isso. Falaram a Jesus Cristo, e Jesus falava, hipócritas, porque se um bezerro, se um animal de vocês cair num buraco num sábado, vocês correndo vão tirar lá. Não seria então a mesma coisa? Não pode fazer nada no sábado. Eles olhavam para isso quando apontavam para os outros, mas quando era para benefício próprio, eles falavam, não, é diferente. Então ninguém cumpria as leis totalmente, e Jesus cumpriu as leis e estabeleceu: agora amem o seu próximo, ou amem a Deus e amem o seu próximo. Com isso, então, amados irmãos, Jesus falou, demonstrou que não é pelas leis que nós alcançaremos a justiça de Deus, mas, amados irmãos, principalmente pelo amor, e o amor que Deus colocou para cada um de nós. Então esses são os sinais da ressurreição, Um deles é a revelação do amor divino. Por isso, amados irmãos, eu sempre gosto de conversar com os nossos irmãos, e nós vivemos isso. Nós temos dias muito especiais como filhos de Deus, como cristãos novos apostólicos. Temos o dia do Natal, celebramos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos como na sexta-feira, o dia da morte de Cristo, que Ele se sacrificou por nós. E hoje, o dia da ressurreição é fundamental para um cristão. Não podemos desprezar o dia, ou não lembrar com grande alegria o dia em que o Senhor ressuscitou para a nossa salvação. É um dia maravilhoso e queremos celebrar isso com grande alegria. E outro sinal que revela a ressurreição, é a salvação para a vida eterna. Porque Jesus, Ele venceu a morte e voltou ao Pai, e antes de voltar ao Pai, Ele prometeu que prepararia um lugar para todos aqueles que guardaram, ou que guardam a sua palavra, a sua promessa, que cumprem, que cumprem as leis, a lei do amor, que ouvem e praticam o Evangelho. Então, meus irmãos, a salvação, a ressurreição, ela é o símbolo para a nossa salvação também, e revela na ressurreição de Cristo, a vida eterna. E acontecerá conosco também, porque quando Cristo vier, se nós morrermos antes da vinda de Cristo, os mortos serão ressuscitados, e os vivos serão transfigurados para um corpo especial, celestial. Não conhecemos ainda. Às vezes nós conversamos, algum irmão se preocupa, e fala assim: mas como será? Como será esse corpo? Será o corpo como nós temos hoje? Talvez nós temos algumas indicações, porque quando Cristo ressuscitou, fala que Ele estava em mais de um lugar ao mesmo tempo. Como é esse corpo? Amados, não sabemos ainda.
Ainda não nos foi revelado, e talvez não seja nem importante nós sabermos que o Senhor ressuscitará os mortos e transfigurará os mortos e os vivos, serão com o mesmo corpo como o corpo, que Jesus Cristo teve naquele momento da ressurreição. Seremos novas criaturas, tudo será passado, e Jesus falou sobre isso, e as primeiras coisas passaram, e tudo passará para nós, e tudo isso, amados irmãos, é revelado justamente na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nós buscamos isso, com todas as nossas forças, com todo o nosso amor, buscamos que a salvação do Senhor venha para nós, chegue até a nós, que tudo isso aconteceu a partir da ressurreição de Cristo. Sabemos também que enquanto isso, não significa que nós não estaremos livres de sofrimento, de dor, de perseguições, não significa que estaremos livres disso. Mas essa é a nossa vida, assim como o Senhor Jesus Cristo também passou por todos esses sofrimentos, perseguição, dor, sofrimento. Mas, amados irmãos, a promessa do Senhor, ela supera, o amor de Deus supera todo o sofrimento, assim como Jesus superou o sofrimento e ressuscitou. Então, amados, queremos vencer, o mal, o pecado e a morte como Jesus Cristo. E como foi feito isso? Pelo amor do nosso amado Deus em Cristo. E pelo amor que nós recebemos do nosso amado Pai também. Pelo amor que nós recebemos de Jesus Cristo. Quando, amados irmãos, vivemos o amor do nosso amado Pai, nós vivemos a certeza de que, quando Cristo vier, nós estaremos prontos. Quando nós adotamos isso e enxergamos em Cristo o amor de nosso amado Deus, nós estamos, amados irmãos, nos fortalecendo para o dia da vinda de Cristo, para estarmos preparados no dia da vinda de Jesus Cristo. Jesus conquistou a vitória pelo amor do nosso amado Deus. E isso é revelado para nós da mesma forma. Então, amados irmãos, Cristo, a fé em Cristo e na sua ressurreição nos traz as forças e a fé que nós precisamos para continuar até que se confirme a promessa do Senhor. O amor é o princípio de todas as coisas. Voltando ao início lá, quando Deus, viu Adão e Eva, caídos pelo pecado, o amor de Deus revelou que enviaria Jesus Cristo, que enviaria o Salvador. Então o amor do nosso amado Deus, ele nunca acabou. Pelo contrário, conforme nós mais buscamos o nosso amado Deus, mais nós sentimos e mais nós nos fortalecemos para vencer o mal, porque só o amor vencerá o mal. Então, amados, quando nós recebemos o amor de Deus, tomamos isso para as nossas vidas, nós estamos nos preparando para cumprir a nossa missão também como filhos de Deus. Cristo teve uma missão, no amor do nosso amado Deus, Cristo teve uma missão de trazer o Evangelho, de preparar o apostolado, de anunciar a mensagem da salvação, de fazer com que a humanidade se restabelecesse a comunhão com o nosso amado Deus. Cristo teve a sua missão, do amor do nosso amado Deus em Cristo, e do amor do nosso amado Deus em nós, também, amados irmãos, como naquele momento ali, Cristo
chegou e falava às mulheres, fala aqui, hoje a palavra fala sobre Maria Madalena, né? Fala que Cristo falava assim, para que as mulheres anunciassem a sua ressurreição. Ele falou, diga, voltando aqui a palavra de hoje, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, Cristo tendo, eu vou reler, tá? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele. Então, anunciou a ressurreição do Senhor Jesus. Cristo, amados irmãos, pede para que os apóstolos proclamem o Evangelho. Essa é a missão. Porque quando nós falamos apóstolos, temos os nossos enviados, que são os nossos apóstolos, mas nós somos a igreja de Cristo, e os apóstolos são aqueles que não são os nossos guias. Então, aquilo que eles fazem, também queremos fazer. Então, a ressurreição de Cristo, traz também para nós a missão de anunciar o Evangelho, de sermos testemunhas da palavra e do Evangelho, E também, amados irmãos, isso nós não podemos nos esquecer jamais, que nós queremos trabalhar para que o nosso próximo também chegue ao reconhecimento da fé, que também cheguem ao reconhecimento que Cristo é o Salvador, e que eles também se preparem para o envio de Jesus Cristo. E como pode ser isso? Através de nós. Por isso nós rogamos sempre e pedimos ajuda no nosso amado Deus para que nós possamos valorizar cada vez mais o sacrifício, a ressurreição de Cristo, através de quê? Dos nossos atos, através das nossas palavras e até pelos nossos pensamentos. Porque muitas vezes alguém pode falar assim, mas o que o meu pensamento é contra o meu irmão, o meu próximo? O pensamento é o princípio de todas as coisas. Para eu pegar esse copo aqui, antes eu pensei. Então, muitas vezes, como um exemplo muito importante que tivemos no serviço divino, foi até mês passado, o apóstolo, no serviço divino a falecidos, em março, primeiro domingo de março, o apóstolo falava assim, é pecado quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos. A decisão de não fazer o bem foi um pensamento. Você não fez nada contra eles. Na verdade, você fez. O não fazer é algo que não é bom. E é um pecado. Então, o pensamento, amados irmãos, nós, como os nossos servos antigos falavam, os pensamentos podem vir, como os passarinhos voam sobre as nossas cabeças, mas eles não podem fazer ninho, Então, amados irmãos, queremos olhar para tudo isso e ver a importância, da ressurreição e a fé, a nossa fé na ressurreição de Cristo é decisiva para a nossa salvação. Amém. Hoje, nesse sermão, nesse serviço divino festivo, tenho aqui me acompanhando o pastor Edson, aqui da comunidade de Santo André. Peço a ele também para revelar aquilo que está em seu coração. O coro, por favor. Ao teu lado
Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje um serviço divino com toda a sua essência maravilhoso, porque tratamos da ressurreição do nosso Senhor, o qual lutou e sofreu muito por nossa causa. E já na quarta-feira de cinzas, quando vivíamos esse serviço divino, ali era comentado de que passava-se a contar os 40 dias do qual iríamos viver aquilo que o Senhor Jesus passou. É certo, é notório que para muitas pessoas esse momento da Semana Santa, tudo aquilo que viveu o Senhor Jesus, para muitos ainda eles aguardam como mais um feriado comum, do qual podem descansar. Mas para os filhos de Deus, aqueles que, como diz na mensagem, que a fé ela é importante para a nossa salvação, nós temos que viver isto de acordo com aquilo que traz todo esse trabalho do Senhor Jesus, porque Ele venceu a morte. E o Senhor Jesus, Ele poderia muito bem ter pensado, ter tomado uma atitude, da qual, quando se viu à direita do Pai, vencendo tudo o que Ele viveu, Ele poderia pensar, bem, cumpri minha missão, agora eles que tratem de fazer a sua parte. Mas não. Jesus Cristo ainda, por através da ressurreição, Ele voltou num corpo maravilhoso, do qual nós ouvimos no início, para dar a continuidade e finalizar aquilo que era preciso. Então vejam o tamanho do amor do Senhor Jesus e de Deus para conosco, porque depois, com a ausência do Senhor Jesus entre nós, como que ficaríamos? Então Ele colocou isto nas mãos dos apóstolos e disse: agora vocês façam o que é necessário. Mas não estarão sozinhos, estarei com vocês. E vejam que, amados irmãos, esse trabalho é feito até hoje, não estamos desamparados, porque esse é o amor do nosso Pai. Ele quer nos ajudar a vencer e nos dar a eternidade de paz. Portanto, como sabemos disto, como temos isto no coração pela fé, nós queremos chegar a estes que têm a Semana Santa como mais um feriado comum para se descansar. Porque eles ainda não entendem aquilo que Jesus Cristo viveu, passou e venceu a morte. Então nós temos que explicar. Por através do amor que recebemos, também queremos dividir esse amor, levar a estes o verdadeiro ensinamento, para que eles também façam parte quando Jesus Cristo retornar, para nos levar também à eternidade de paz, que eles também possam fazer parte. Então, amados irmãos, é um trabalho grandioso que temos nas mãos, mas que, com o amor necessário, vamos fazer com que estas almas entendam e também se coloquem à disposição daquilo que o amado Deus quer realizar para salvar a todos. Amém. Muito bem, amados irmãos, agora nós queremos nos preparar para a fase final aqui do serviço divino e vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, por seu amor, graça e misericórdia, mais uma vez chegamos até a Ti e tivemos aqui mais um momento especial com o serviço divino de Páscoa, onde, amado Pai, o Senhor tocou os nossos corações da importância da ressurreição de Cristo e da força da fé em Cristo para a salvação das nossas almas. Pai, nós queremos lhe agradecer e rogar que sempre em nossas vidas tenhamos a oportunidade de estar aqui na sua casa, de louvar e engrandecer o seu santo nome. Dá-nos, amado Pai, a saúde, as forças e o desejo de estar aqui em sua casa. Agora nós nos despedimos. Amado Pai e bondoso Deus, rogamos pela sua proteção e ajuda por hoje, pelos próximos dias, e que, amado Pai, no coração de cada um dos seus filhos, que possa ter o desejo de estar na sua casa e ouvir a sua palavra. Também, Pai amado e bondoso Deus, os seus filhos têm levado até o Senhor as suas oferendas de agradecimento, e que todos nós temos a oportunidade de oferendar pelos meios, através da caixa de oferenda, ou mesmo cada um possa fazer o seu depósito. Amado Pai e bondoso Deus, abençoe as oferendas que os seus filhos têm dado. E receba, amado Pai, essas oferendas. Abençoe as mãos que têm oferendado também. E abençoe essas oferendas, cada real, para a manutenção e crescimento da sua obra. Proteja e abençoe os nossos apóstolos, todos os nossos servos. Amado Pai e bondoso Deus, olhe para cada um dos seus filhos e com um desejo muito especial de ajuda, nós lembramos daqueles nossos irmãos que estão doentes. Pai, debaixo da sua vontade, rogamos para que eles possam se recuperar, que também dê as forças e o amparo ali para os familiares, para os amigos que estão ali ajudando e suportando esses nossos irmãos nesse momento de luta. Olhe, Pai amado, por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão desamparados, tristes, cansados. Pai amado, por aqueles que estão afastados. Permita-nos ser ferramentas das suas mãos, para que esses nossos irmãos voltem e se levantem e para que continuem na jornada da sua fé. Queremos ser ferramentas nas suas mãos nessa hora e na ajuda pelos nossos irmãos. Olhe também, Pai, por aqueles que se sentem só, aqueles que estão em meio a lutas, aqueles que estão, amado Pai, em conflitos, debaixo de violência, para que eles estejam amparados, que eles não se sintam abandonados. Pai, toque os corações e as almas desses nossos irmãos e de muitos outros que talvez nós não conhecemos, mas que estão em momentos de luta, de sofrimento. Pai, rogamos pela sua misericórdia, pela sua ajuda. Pai amado e bondoso Deus, temos muitos outros pedidos, também muitas outras coisas a lhe agradecer. Talvez com as nossas palavras nós não sabemos como fazer, mas tudo está em nossos corações, que entregamos ao Senhor com desejo que seja feita em nós a sua vontade. Como o último pedido e o mais importante para nós, Senhor, rogamos, encurte os tempos
Envie logo o nosso Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. Pedimos tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Temos um hino para finalizar? Muito obrigado. Amados irmãos, juntamente aqui com o nosso pastor Edson, os irmãos todos aqui do coro e que estão gravando, novamente reforçamos, né, uma feliz e abençoada Páscoa para todos vocês, com seus familiares, que possam viver o dia da ressurreição de Cristo em sua essência, né, com profundidade, com resguardo também, né, com meditação, com pensamento na ressurreição de Cristo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.